Olá, crianças, tudo bem? Nós estamos aqui novamente, a nossa terceira aula da Escola Bíblica. Então, hoje nós vamos continuar nosso aprendizado, né? Nós já tivemos 2 domingos aí assistindo aulas. Que Deus nos abençoe e nos ensine a sua palavra. Eu espero que vocês estejam todos bem. E nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta aula, que o Senhor abençoe cada criança que está nos ouvindo, cada família, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, à nossa necessidade, para a glória do Senhor. Amém. Hoje é a nossa terceira aula. Nós vamos relembrar aí o que nós vimos nos domingos anteriores, né? Nas 2 aulas anteriores. Quem é Deus, foi a primeira aula. Então nós falamos algumas características, algumas qualidades que a Bíblia fala sobre Deus, né? Não são todas, porque Deus é infinito, nós não poderíamos nós nem sabemos, né? Todas as coisas sobre Deus, mas algumas coisas que a Bíblia nos revela, nós falamos aí 3, que Deus está em todo lugar, que Deus sabe tudo, conhece todas as coisas e que Deus tem todo o poder. Deus é todo poderoso. Então essa foi a nossa primeira aula. Nossa segunda aula foi o tema o que é o pecado. Nós falamos sobre o que é o pecado, que é desobedecer a Deus, é não fazer o que Deus ordena, e o pecado nos afasta de Deus. Isso nós vimos na nossa segunda aula. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa necessidade de um Salvador. Porque todos são pecadores, todos também necessitam de um Salvador. Veja o que a Bíblia diz sobre o pecado. O que o pecado faz? O que ele causa, né? Primeiro, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está no livro de Romanos 3:23. Todos pecaram. Veja que todos são pecadores. Homens, mulheres, pessoas idosas, crianças. E por que todos nós somos pecadores? Porque todos nós somos filhos de Adão, todos somos descendentes de Adão e Eva. Adão e Eva são nossos primeiros pais. Então, porque eles pecaram, todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva também é pecador, certo? E o que o pecado faz? O pecado nos separa de Deus. O pecado impede que nós estejamos perto de Deus. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, nós vimos na segunda aula, eles foram expulsos da presença de Deus, eles foram expulsos do jardim, não podiam mais estar perto de Deus. Olha o que o profeta Isaías disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. O pecado nos separa, né? Nos deixa longe de Deus. Para estar perto de Deus, então, eu preciso de um Salvador, você precisa de um Salvador. E o pecado, ele tem uma consequência, né? Ele tem um pagamento, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira parte do versículo diz que o salário do pecado é a morte, é a consequência. O que acontece com quem peca? Lembra que quando Adão e Eva estavam lá no jardim, Deus falou para eles: não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, a consequência de comer aquele fruto seria a morte. Então, isso se estende a todas as pessoas, todos os pecadores. Por isso que eu preciso de um Salvador, para ser livre, para não ter que pagar a eternidade por causa do meu pecado. Então, veja que Deus fez uma promessa para Adão e Eva. Nós terminamos a nossa última aula falando sobre essa promessa. Em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o descendente da mulher, ou filho de uma mulher, seria este que venceria o pecado, que destruiria a serpente. No caso aí, a serpente é o inimigo de Deus, é Satanás. Então, Deus fez uma promessa: vocês vão ser castigados agora, mas um dia eu vou enviar um Salvador para salvar a humanidade. E quando isso aconteceu? Isso aconteceu quando na cidade de Belém nasceu um bebezinho,
filho de Maria e de José. Esse bebê, veja bem, ó, Lucas 2,11, o que diz sobre ele? Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, Jesus Cristo nasceu em Belém, nasceu aí nessa cena, né, como nós estamos vendo. Essa foto não é de José e Maria, porque José e Maria, no tempo deles não existia máquina de fotografia, não existia celular para tirar foto, mas é uma representação, certo? É uma imagem que representa aquele tempo. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 2, diz, olha, ele dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus veio para salvar-nos dos nossos pecados. O pecado deixa a gente longe de Deus, mas Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. E por que ele pode nos salvar? Jesus venceu o pecado quando morreu na cruz. Ele foi castigado em nosso lugar. Então, Jesus nunca pecou, Jesus nunca fez nada errado, Jesus nunca desobedeceu, Jesus sempre agradou a Deus, sempre fez tudo o que Deus quer. Mas ele, sendo perfeito, justo e bom, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar para nos dar a vida. Ele foi castigado no nosso lugar. Jesus era inocente e morreu no nosso lugar. Olha só, o profeta Isaías, que é um profeta que viveu muito tempo antes de Jesus, mas Deus já revelou para ele o que aconteceria com o Salvador. Ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus não morreu porque ele era culpado, mas Jesus morreu porque eu sou culpada, porque nós somos pecadores. Então, Jesus Cristo levou, ele pagou pelos nossos pecados, ele foi castigado em nosso lugar. E o que eu preciso para ser salvo? Jesus já fez tudo. Jesus viveu uma vida santa, perfeita, justa e entregou a vida dele pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que nós precisamos fazer uma coisa. Sabe o que é? Olha só, em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para receber a salvação, para receber a Jesus, nós precisamos crer. Crer que ele morreu pelos nossos pecados. Crer que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. E se arrepender, né? E querer que Jesus more no nosso coração. Então, para nós sermos salvos, nós precisamos crer em Jesus. E só Jesus pode nos salvar. Não existe nada mais que pode nos salvar. Não adianta nós tentarmos ser bonzinhos, fazer boas coisas, porque nós não conseguimos muito tempo, não é sempre obedecer. Uma hora ou outra a gente desobedece, a gente não faz a vontade de Deus, a gente tem pensamentos ruins, mas Jesus Cristo pode nos salvar. Olha só o que diz em Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo pode nos salvar. Se você crer nisso, você pode orar neste momento e pedir para que Jesus perdoe os seus pecados, pedir para que Jesus more no seu coração, e com certeza ele vai ouvir a sua oração e vai receber você diante dele. Amém? Então nós vamos orar e pedir para que Jesus Cristo perdoe, né, os nossos pecados e que ele venha morar no nosso coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós somos gratos ao Senhor pela sua grande misericórdia, porque o Senhor entregou a sua vida por nós, o Senhor entregou a sua vida em nosso lugar. Nós te pedimos que o Senhor ouça cada oração, que o Senhor contemple cada criança neste momento que está orando, que está pedindo perdão, que está pedindo para que o Senhor more nos seus corações. Senhor, tem misericórdia e visita essas crianças, visita essas famílias e perdoa os pecados, Senhor, daqueles que estão arrependidos e estão clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Que Deus te abençoe, que você continue firme, né? As crianças que já receberam a Jesus, que continuem firme, que continuem orando, que continuem lendo a Bíblia. Você que já sabe ler, leia a Bíblia. Você que ainda não sabe, pede para alguém ler para você, o papai, a mamãe, o irmão mais velho, alguém que já saiba ler, mas não deixe de buscar a Deus. Deus é a nossa força. Em momentos de dificuldade, nós precisamos estar perto de Jesus, sempre. Deus te abençoe e até a próxima aula.